paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui no nosso devocional, orando a palavra. Seja muito bem-vindo a esse momento onde Deus te trouxe aqui, Deus te escolheu para estar exatamente aqui, porque Ele tem uma palavra para você. Ele quer te fortalecer, Ele quer te estruturar, Ele quer colocar você na forma que Ele imaginou, porque a palavra do Senhor diz: desde o ventre da sua mãe, Ele já estava ali te vendo, Ele já estava ali escrevendo a sua história. Muitas das vezes a gente que se distancia desse propósito, mas o Senhor vai lá e nos resgata com o seu amor. Pode demorar mais um pouquinho o nosso processo, não é mesmo? Mas ele sempre vai ser estabelecido, né? Porque a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. A não ser que você diga não, que você endureça o seu coração. Porque a palavra do Senhor diz: não endureça o vosso coração. Ele tem o melhor para a sua vida. Então, não ache que o melhor seja o que os seus olhos veem. Mas peça ao Senhor: Senhor, me ajude a olhar com os teus olhos. Me ajude a ter fé e a confiar em Ti. Que o Senhor tem algo novo, que o Senhor tem algo melhor para a minha vida. Amém? Vamos orar? Pai querido e Pai amado, diante da Tua presença nós queremos Te agradecer, louvar e exaltar o nome do Senhor. Dizer que Tu és santo, poderoso, Tu és o nosso Pai. Nós somos Teus filhos, Pai. E a Tua palavra nos garante, Senhor Deus, que se estivermos diante do Senhor e invocar, Senhor Deus, o Seu nome, o Senhor está perto de nós. Por isso nós cremos que o Senhor está aqui. O Teu Espírito Santo está aqui, nos ajudando, nos ouvindo em tudo aquilo que a gente precisa. Senhor Deus, o Senhor sonda os nossos corações. O Senhor sabe exatamente o que estamos passando agora, o que estamos sentindo, o que necessitamos, meu Deus, meu Pai, que é o melhor, porque, Senhor Deus, o Senhor tem promessas para a nossa vida de um futuro melhor, Senhor Deus. Então, Senhor Deus, muito mais, Senhor Deus, do que pedimos, Senhor Deus, o Senhor quer nos dar o melhor, porque a Tua palavra diz que o Senhor é infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que opera em nós. Senhor Deus, então aquilo, Senhor Deus, que pedimos, o Senhor já sabe, o Senhor já determina lá no céu, o Senhor já dá uma ordem no céu e acontece muito mais do que esperamos, Senhor Deus. Então, Senhor Deus, que nós possamos descansar o nosso coração, que nós possamos, Senhor Deus, confiar no Senhor. Tira a incredulidade do nosso coração, Senhor Deus, que nós possamos confiar, Senhor Deus, porque a Tua palavra diz: quem chega ao Senhor precisa crer que o Senhor existe e é forte para fazer. Então nos ajuda, Senhor Deus, a ter uma fé como um grão de mostarda, Senhor Deus, como a Tua palavra diz, que se tivermos uma fé como um grão de mostarda, poderíamos sair, falar para o monte, sair do lugar e ele sairia, Pai querido. Então, em nome de Jesus, Senhor Deus, que nós possamos ir em direção ao alvo, que é o Senhor, Pai querido, que a nossa fé ela seja aumentada à medida, Senhor Deus, que aprendemos e nós aprofundamos mais de Ti. Nós queremos, meu Deus, meu Pai, esse novo do Senhor. Então nos ajuda, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus. Tudo aquilo que tem nos afastado, Senhor Deus. Todo, Senhor Deus, sentimento, Senhor Deus, que nos faz, Senhor Deus, ir ao contrário, Senhor Deus, a Tua vontade, Senhor Deus. Há poder no nome do Senhor para repreender. Há poder no nome do Senhor para nos curar, Senhor Deus. Há poder no nome do Senhor para nos resgatar, Senhor Deus, dos impérios, Senhor Deus, das trevas, Senhor Deus, e nos levar para um caminho de luz, Senhor Deus, aonde, Senhor Deus, não mais andamos nas trevas, Pai querido, mas andamos na luz, Senhor Deus, andamos com discernimento, andamos com olhos abertos espirituais, Senhor Deus, para perceber, Senhor Deus, as grandezas do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, que os nossos corações sejam cada vez mais gratos, Pai querido, para, Senhor Deus, todos os dias ao acordarmos, Senhor Deus, Senhor,
Primeiramente, te agradecer, Senhor Deus, por abrir os nossos olhos, colocar os nossos pés no chão, Senhor Deus, e tantas outras coisas que o Senhor nos faz, o Senhor nos proporciona, o pão de cada dia, os recursos, meu Deus, poder ter a liberdade de falar com você, Senhor Deus, de falar contigo, meu Deus, e Senhor Deus, por ter o Espírito Santo, Senhor Deus, para nos ajudar, o nosso consolador, há tantas coisas a ser grato, Senhor Deus. Então, por favor, Senhor Deus, que nós possamos ter a consciência. Traz então, Senhor Deus, a consciência e a clareza, Senhor Deus, para que não possamos andar confundidos, meu Deus, meu Pai, nessa terra, Senhor Deus. Que todos os dardos inflamados do maligno, lançados, Senhor Deus, durante o dia, Senhor Deus, seja jogado por terra em nome de Jesus. Que nós possamos estar com o escudo da fé, Senhor Deus, a qual, Senhor Deus, quando serem lançados esse dardo, Senhor Deus, nós possamos estar fortalecidos na Tua palavra, Senhor Deus. Que Teu Espírito Santo nos traga à memória aquilo que nos dá esperança em nome de Jesus, Senhor Deus. Senhor Deus, nos reveste, Senhor Deus, com a armadura do Senhor, Pai. E eu te peço agora, Senhor Deus, por cada pessoa aqui representada, Senhor Deus, que Teu Espírito Santo, meu Deus, meu Pai, incomode essa pessoa, Senhor Deus, em nome de Jesus, para que essa pessoa possa mudar a sua mentalidade, Senhor Deus, a querer, Senhor Deus, e sair, Senhor Deus, desse raso, meu Deus, meu Pai, e a mergulhar, Senhor Deus, nas profundezas, Senhor Deus, a deixar, Senhor Deus, a força, Senhor Deus, própria, Senhor Deus, do corpo, Senhor, mas entregar ao Senhor, meu Deus, meu Pai, porque a Tua palavra diz, não ande na própria força, mas entregue ao Senhor todas as coisas, porque quando nos entregamos, Senhor Deus, o controle da nossa vida, Senhor Deus, quando entregamos, Senhor Deus, consagramos ao Senhor tudo que fazemos, Senhor, tudo é estabelecido, Senhor Deus, porque quando continua, Senhor Deus, da nossa forma, nada anda, Senhor Deus, tudo fica estagnado, tudo fica na mesma, Senhor. Mas quando encontramos, Senhor Deus, Senhor Deus, a sabedoria, Senhor Deus, quando, Senhor Deus, entregamos a Ti, Senhor Deus, o Senhor faz o melhor, Pai querido, porque já não é mais a gente, é o Senhor, e a Tua palavra diz, vocês sendo mal, sabe, dar coisas boas às suas filhas, imagina eu que estou no céu, Senhor Deus, então, por favor, Senhor Deus, traga, Senhor Deus, essa pessoa, Senhor Deus, a um nível mais profundo, Senhor Deus, a um nível de entendimento, Senhor Deus, tira toda a frieza espiritual, a qual atrapalha, Senhor Deus, de avançar, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus. Tira, Senhor Deus, aquilo, Senhor Deus, que tem agarrado, Senhor Deus, as situações da vida, a pessoa, Senhor Deus, a qual não consegue, Senhor Deus, sair do lugar, a poder no nome do Senhor, meu Deus, meu Pai, para que em nome de Jesus essa pessoa seja liberta, Senhor Deus, e ela possa, Senhor Deus, se chegar até a Ti, Senhor Deus, com a liberdade, entendendo que é filha, Senhor Deus. Em nome de Jesus, se há alguém aqui que não se sente filha, Senhor Deus, que Teu Espírito Santo, meu Deus, meu Pai, possa tocar esse coração, possa transformar essa vida, Senhor Deus, para que ela se sente amada pelo Senhor, porque o Senhor nos ama, Senhor Deus. O Senhor quer que nós, Senhor Deus, sejamos, Senhor Deus, os Seus filhos, Senhor Deus, e podemos, Senhor Deus, dizer, Abba, Pai, Paizinho, porque o nosso Espírito comunica com o Teu Espírito, Senhor Deus, nos falando que somos Seus filhos, Pai. Então, em nome de Jesus, Senhor Deus, se há alguém assim que Senhor Deus, que não consegue, Pai, a poder no nome do Senhor, meu Deus, meu Pai, para transformar essa vida no nome de Jesus, Pai querido, que ela possa, Senhor Deus, ver, Senhor Deus, ter o olhar espiritual, Senhor Deus, em nome de Jesus, que ela possa se sentir amada do Senhor, Pai, cuidada por Ti, Senhor Deus, em nome de Jesus, que haja prosperidade, Senhor Deus, que haja alegria, Senhor Deus, que haja confiança, Senhor Deus, dá estrutura, Senhor Deus, e força, Senhor Deus, a quem precisa nesse momento, Pai querido, em nome de Jesus, eu Te agradeço e Te peço por tudo, amém. Amém, gente? Então vamos lá, gente. Nós estamos em Provérbios, no capítulo 20, versículo 18, que diz assim: os planos são estabelecidos mediante os conselhos. Faça guerra com prudência. Gente, o livro de Provérbios, né, como a gente sabe, é um tesouro de sabedoria. Ele inspirado por Deus e compilado principalmente por quem? Por Salomão. Um deles, né, foi escrito pelo rei Salomão, o homem mais sábio do seu tempo. E esse versículo, o que ele nos ensina? Da importância da sabedoria coletiva e da prudência nas decisões, especialmente quando se trata de algo
tão sério quanto uma guerra, que aqui também representa os grandes desafios e as batalhas da vida, né? A gente já acorda já, né, com um desafio à frente, a enfrentar. Muitos às vezes nem conseguem dormir, né, pensando no amanhã, como vai ser o amanhã. Então a expressão os planos são estabelecidos mediante os conselhos nos mostra que ninguém é sábio o bastante para caminhar sozinho. Mesmo as melhores intenções, elas podem falhar sem o conselho certo, pois Deus frequentemente ele fala através de pessoas piedosas que ele coloca em nosso caminho. Então você que tem andado sozinho, peça ao Senhor, meu Deus, me conecto com pessoas, Senhor Deus de Deus, pessoas que oram, pessoas que me dão conselhos, pessoas que falam da tua palavra, para que eu não venha estar sozinha. A segunda parte, quando ele fala faça guerra com prudência, significa que antes de agir em qualquer confronto, seja físico, emocional, espiritual ou estratégico, é necessário avaliar, planejar e agir com discernimento. Prudência, gente, é a capacidade de agir com sabedoria, evitando a precipitação. É o oposto de impulsividade. Quantos de nós, né, estamos tão impulsivos, né, quando a gente vai agir ou quando alguém fala alguma coisa, quando a gente vai decidir alguma coisa, a gente age com impulsividade, mas que em nome de Jesus, Deus te trouxe aqui, me trouxe aqui, para que em nome de Jesus possamos aprender, pedir ao Senhor a sabedoria para evitar a precipitação e a impulsividade em nome de Jesus. Porque quem é prudente, ele consulta, ele ora, ele espera, ele discerne, então age conforme a direção de Deus. Eu tenho exemplos da minha vida, dentro da minha casa mesmo, quando eu vou dizer para os meus filhos, a gente às vezes fica agitada, né, por uma situação que acontece, eu falo, Senhor, me dá sabedoria, Espírito Santo, o que eu vou dizer nesse momento, me ajuda a dizer as palavras certas, para que eu não venha ferir, né, para que eu não venha dizer palavras que possam né, atingir palavras erradas, que eu possa depois me arrepender. E nós precisamos pedir ao Senhor. E quando pedimos ao Senhor, Ele nos ouve, porque a palavra do Senhor diz, clama a mim e responder-te-eis. Então a gente, quando clama ao Senhor, o Espírito Santo, Ele nos dá a sabedoria. Porque a palavra do Senhor diz lá em Tiago também, peça sabedoria, que Ele dará. Então, se a gente pedir, Ele vai nos dar. E eu tenho uma prova disso, um exemplo disso, um testemunho disso, que Deus, todas as vezes que eu peço ao Espírito Santo para me ajudar nas palavras que eu preciso usar, Ele me dá as palavras certas. Então, gente, este versículo ele se aplica a todas as áreas da vida. Relacionamento, não decida apenas com o coração, procure conselhos sábios. Quantas vezes, né, a gente, eu vou fazer o que meu coração manda. Não, a palavra de Deus diz que o coração é enganoso. Então vai, ora, peça ao Senhor. Deus, eu não estou conseguindo. Então envia uma pessoa para que possa me ajudar, me dar o conselho. Nas finanças, quantas pessoas estão aí, né, se perdendo nas suas finanças. E a finança, gente, é tão importante porque ela pode desestruturar um lar. Mas em nome de Jesus, peça ao Senhor para que você planeje antes de agir, busque a orientação e evite decisões impulsivas. Se você está para fazer algo, algum negócio, busque o conselho de pessoas que já estão dentro desse negócio, que se deu bem, pessoas que sabem, né, do assunto. Busque conselhos. Ministério, compartilhe as suas visões com pessoas maduras espiritualmente, o seu líder, o seu pastor. Conflitos pessoais, não entre em guerra sem orar, ouvir e refletir. Eu lembro sempre do exemplo de Jesus, quando os fariseus, eles vieram, né, para poder acusar Jesus daquela mulher que estava pega em adultério. Jesus foi lá e ele ficou escrevendo ali no chão, com o dedo no chão. Eu imagino que ele deveria estar ali, né? Uma vez eu ouvi uma mensagem dessa, que ele deveria estar ali pensando, conversando com o Pai. Pai, o que eu devo falar nesse momento? E ele teve tanta sabedoria, né, de Deus, né, que
Todas aquelas pessoas que estavam ali acusando, elas foram embora. E ainda aquela mulher, ela foi transformada, né? Por quê? Porque o Senhor, ele deu as palavras certas para a vida daquela mulher. Então, esse provérbio, gente, nos ensina que a vitória vem não apenas na força, mas da sabedoria. Planos bem-sucedidos nascem de conselhos sábios e atitudes prudentes. Deus honra quem não age sozinho, mas que ouve, planeja e confia nele antes de agir. Então ore, peça ao Senhor. A palavra do Senhor diz: consagre ao Senhor os seus benefícios e ele será estabelecido. Deus abençoe e até a próxima.